O governo de Castelo Branco foi um importante marco na história política do Brasil, exercido pelo Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, que assumiu a presidência do país em 15 de abril de 1964. Seu governo foi marcado por um momento conturbado, caracterizado por um golpe militar que depôs o então presidente João Goulart e deu início a um período de ditadura cívico-militar no Brasil, que durou até 1985. Castelo Branco teve início com a promessa de restaurar a ordem e combater a corrupção no país, visto que isso era um discurso, inclusive, dos seus antecessores. Como líder do regime militar, ele se propôs a implementar uma série de reformas políticas, econômicas e sociais, com o objetivo de modernizar o Brasil. Uma das primeiras ações de seu governo foi a promulgação do Ato Institucional número 1, o AI-1, que concedeu poderes extraordinários ao presidente, suspendendo garantias constitucionais e direitos civis como a liberdade de imprensa e a suspensão do habeas corpus. Essa medida permitiu que o governo agisse com rigor contra qualquer oposição e reprimisse movimentos contrários ao regime. No campo econômico, o governo de Castelo Branco adotou políticas de estabilização monetária e controle inflacionário, conhecidas como PAEG, Programa de Ação Econômica do Governo. Dentre as políticas estipuladas pelo PAEG, estavam o controle de gastos governamentais e o controle sobre os salários. Para isso, foi criado um cálculo que procurava colocar o reajuste salarial sempre abaixo da inflação do ano anterior. Além disso, o governo reprimia movimentos trabalhistas para impedir manifestações contra a política salarial imposta. Apesar de algumas medidas econômicas terem sido bem-sucedidas em conter a inflação e reequilibrar as contas públicas, o governo de Castelo Branco também enfrentou críticas e resistência por parte de diversos setores da sociedade. A repressão política e o cerceamento das liberdades individuais geraram forte oposição, especialmente de estudantes intelectuais, artistas e trabalhadores. O governo de Castelo Branco durou até 15 de março de 1967, quando entregou o poder ao sucessor, Marechal Arthur da Costa e Silva. Seu período à frente do país ficou marcado como o início de um período de repressão política, censura, perseguições e violações dos direitos humanos. O Brasil viveu sob o controle de um regime autoritário que teve reflexos profundos na sociedade brasileira e que deixou um legado controverso na história do país. Apesar das críticas e das controvérsias que cercam o governo de Castelo Branco, é importante entender esse período como parte da história do Brasil, analisando as consequências e reflexos que essa época teve na trajetória política e social da nação. Ao conhecermos o passado, podemos refletir sobre os desafios e conquistas do presente, sempre buscando construir um país mais democrático, justo e plural.